Olá, tudo bom com vocês? E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, né? E dispostos para assistir mais uma aula aqui comigo. Hoje a gente vai penetrar neste mundo atômico, né? Dar sequência a esse estudo sobre esses átomos. E na aula passada a gente estudou sobre os modelos atômicos, não foi? O modelo de Dalton, o modelo de Rutherford, como esses cientistas eles foram é, propondo, né, esses modelos para facilitar a compreensão nossa nos estudos dessa estrutura tão pequena. Então, para facilitar esse estudo, gente, utilizamos geralmente um modelo mais simplificado, que é o modelo atômico de Bohr. Esse modelo ele diz que o átomo ele é constituído por duas partes. O núcleo, que por sua vez estão presentes os prótons e os nêutrons, né? Essas duas moléculas estão presentes lá no núcleo, como vocês podem observar aí na imagem. E uma camada de valência, né? Uma camada eletrônica, que a gente vai chamar de eletrosfera. Essa eletrosfera, por sua vez, estão os elétrons, estão soltos lá nela, distribuídos nela, nessa eletrosfera. Então, o núcleo, ele é o átomo, ele é um núcleo, no qual estão os prótons e os nêutrons, e uma eletrosfera, onde estão presentes os elétrons, beleza? E aí, ao observar essas partículas, eles perceberam que os prótons e os elétrons, eles possuíam uma carga elétrica, certo? Mas os nêutrons, eles não possuíam. E daí o nome nêutrons, né? Eles não possuíam carga elétrica. Então, os prótons e os elétrons, sim. E como eles observaram que essas cargas elétricas, esses prótons, esses nêutrons e esses elétrons, eles se comportavam de formas diferentes, né? Eletricamente, então eles definiram aí, ó, o sinal positivo, que é a carga positiva, eles viram que eram os prótons que possuíam. E os elétrons, por sua vez, como se comportava de forma diferente, ficou aí sendo representado, né, possuindo sua carga elétrica negativa, beleza? E aí, gente, foi a partir desse estudo, dessa percepção dessas cargas entre elétrons e prótons, que surgiu aquele velho ditado, né? Os opostos se atraem. Então, justamente foi a partir daí desse estudo da química, é uma teoria válida, os opostos se atraem, certo? Quando se trata de quando se trata de cargas elétricas, outros. Então vejam aí na imagem, ó. Essas duas esferas, elas quando possuem cargas iguais, né, idênticas, sejam elas positivas ou negativas, elas tendem a se repelirem. Já o contrário ocorre quando essas cargas elas são diferentes. Quando uma é positiva e outra é negativa, elas tendem a se atraírem. E isso a gente consegue visualizar muito bem quando utilizamos o ímã, né? Quando a gente vê um ímã e aproxima ele a um aço, por exemplo, e por eles terem cargas elétricas diferentes, eles tendem a se atraírem, a se unirem, beleza? Então, com isso, os elétrons e os prótons, eles tendem a se atraírem, pois os mesmos têm cargas diferentes, beleza? Os prótons positivas e os elétrons negativas, ok? E os nêutrons? Qual seria a função desses nêutrons, já que eles não têm carga nenhuma, não é isso? Os nêutrons, por eles não possuírem carga, eles não são atraídos por ninguém, não é verdade? Então, o que é que acontece? A função dos nêutrons é justamente manter os prótons no núcleo. No núcleo não estão os prótons e os nêutrons. Os prótons, eles só conseguem ficar lá dentro daquele núcleo, né? Se comportar daquela maneira devido à presença dos nêutrons por não possuir carga. Se não existissem os nêutrons, os prótons não iriam conseguir, porque os prótons eles iriam se afastarem um dos outros, né? Se repelirem uns dos outros. Então, eles não iriam conseguir ficar lá nesse núcleo atômico, beleza? Então, a função desses nêutrons é justamente unificar esses prótons. Vejam que sempre entre um próton e outro tem um nêutron lá
conseguir maleando a carga dele, certo? E aí, gente, na nossa aula de hoje, a gente vai começar a aprender a fazer a distribuição eletrônica, certo? Para isso, a gente precisa ter alguns conceitozinhos. E esses conceitos é de muita importância, então eu peço que vocês pausem o vídeo, anotem no caderno, dê aquele velho print, certo? Para poder fazer a anotação no caderno, porque a gente vai precisar disso nos nossos próximos passos, beleza? Então vamos lá. Número atômico, o que seria isso? Esse número atômico ele é o número total de prótons que existem em um núcleo, certo? Então, quando a gente falar sobre número atômico, a gente vai falar muito dele, mas a gente já vai ter em mente que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, se no meu átomo tiver 10 prótons, o número atômico deste átomo é 10, beleza? Então, este número atômico, ele também é representado por uma letra que a gente vai chamar ela de letra Z. Z maiúsculo é igual a número atômico. Então, quando a gente já falar determina o número de Z, vocês já vão saber que é determinar o número atômico. E vocês também já vão saber que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, eu coloco uma questão assim: um elemento X possui tantos números de prótons e tantos números de elétrons. Determine o número de Z. Então, vocês já vão saber que o número atômico, né, o Z, é igual ao número de prótons, beleza? A próxima vai ser o número de massa. Cadê? Tá aqui. Vai ser o número de massa. O número de massa, ele é o resultado da soma dos prótons e dos nêutrons de um átomo, certo? O número de massa é representado pela letra A. Letra A também maiúscula, vocês não podem esquecer desses detalhes, certo? Então, vamos lá. Letra A é igual ao número de massa. E esse número de massa é determinado pela soma dos prótons e dos nêutrons. Então, gente, se vocês raciocinarem um pouquinho, vocês podem dizer que a massa de um átomo, né? O número de massa de um átomo é a massa do núcleo do átomo, né? Porque quem está lá no núcleo não são os prótons e os nêutrons? São. Então, a eletrosfera, os elétrons, eles não entram, eles não possuem peso, massa suficiente para ser contabilizado nesse número de massa do átomo, certo? Então, é apenas o número de prótons e de nêutrons. O átomo possui 20 prótons e 10 nêutrons. Qual o número de massa? 30, né? 20 mais 10. Prótons mais nêutrons. Então, eu quero que vocês aí, ó, print a tela. Não esqueça. Deixa eu sorrir para vocês printarem. Então, vocês não esqueçam de anotarem essas informações aí, ó, logo abaixo. Resumindo, A é igual ao número de massa, né? A letra que representa o número de massa. E A é igual a P mais N. P não é prótons, N não é nêutrons, então vamos lá, faz a formulazinha. A igual a P mais N, certo? E o número atômico é representado pela letra Z, que a gente acabou de ver agora no último slide. E Z é igual ao número de prótons, então eu posso dizer que Z é igual a P. E prótons, gente, a gente já viu naquela aula passada que o número de prótons é igual ao número de elétrons. O que vai diferenciar eles vão ser as cargas, né? Um que é positivo e o outro que é negativo, lembram disso? Não lembram, né? Mas anotem aí que vocês vão lembrar mais tarde. Então, P é igual a E. Não deixem de anotar isso daí, porque é de fundamental importância. Então, como é que esses símbolos, como é que esses elementos, eles são representados? Primeiro por um símbolo químico, que é uma letra maiúscula, grande, certo? Então, o elemento ouro, né? Representado pela letra O e um pequenininho. Então, sempre vai haver, né, os elementos que vão ser representados, eles são representados aí. O símbolo químico, que vai ser a sua letra principal, geralmente é a primeira letra do elemento químico, mas isso não é regra, certo? Existem outros elementos que não possuem, por exemplo, deixa eu ver aqui um. Ai, não me vem nenhuma mente agora.
Mas enfim, geralmente isso é a primeira letra do nome do elemento, mas isso não é regra. O que é regra é que sempre virá com a letra maiúscula. E se for representado por duas letras, certo? Esse elemento, ele é a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. E o número que vier acima, né, certo? Deste símbolo, dessa letra, vai ser representado, vai ser o número que vai representar o número de massa. E o número que vier abaixo vai ser o número que vai representar o número atômico, certo? O Zzinho e o Azinho aí, ó. Eu trouxe como exemplo para vocês o elemento do carbono. O C, né, que é o símbolo químico do elemento do carbono. 14, o número de massa. E 6, o número atômico. Beleza? E os elétrons, gente, eles vão ser distribuídos em camadas, certo? Essas camadas, a gente vai também nomear elas com letras. Essas camadas vai definem tipo o nível de energia de cada elétron, certo? Então, de acordo com o elétron estiver em cada camada, ele representa um nível de energia diferente, certo? E os átomos, eles podem ter até 7 camadas. Essas camadas a gente vai ver, vocês aí, ó, tirem print. Então, vocês vão ver aí o quadro, certo? Vão anotar no caderno e vão decorar, aprender, assimilar, sonhar com essa tabela. O átomo ele pode ter até no máximo 7 camadas, certo? Essas camadas elas vão ser nomeadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, sucessivamente, certo? E cada camada dessa vai ter um número máximo de elétrons que vai poder constituir dentro nelas, certo? Ou seja, na camada K, ela só pode ter até 2 elétrons nessa camada. Ah, professora, mas a camada K pode ter um elétron? Pode. Só não pode ter 3, só pode ter até 2. E assim sucessivamente nas demais camadas. Na L só pode ter até 8, na M 18, na N 32, na O 32, na P 18 e Q 8. Ah, professora, mas existe algum elétron que tenha mais elétrons do que somando de tudo, que eu distribuo para cesa de uma outra camada? Não existe, certo? Na nossa tabela periódica, que a gente vai estudar ela posteriormente, não existe nenhum elemento que ultrapasse essas 7 camadas, beleza? Então não esqueçam, tirem print e anotem no caderno. Para que ocorra essa distribuição, existem algumas regrinhas, certo? E essas regrinhas a gente vai ter que aprender, anotarem, aprender, assimilar, para poder a gente começar a distribuir aí os elétrons nos átomos, certo? Então, para facilitar a distribuição, gente, eu trouxe essa fórmula, esse modelozinho, certo? Para que vocês não precisem colocar o núcleo e ficar circulando um monte de bola cada camada. Então, vocês podem fazer assim no caderno de vocês, certo? A camada K, 2 elétrons, a camada L, 8. Ou então, vocês podem colocar as bolinhas lá, distribuindo, representando os elétrons. Mas existem essas regrinhas que é importantíssimo a gente aprender, certo? A primeira delas é esse lembrete aí de cima, ó. Qualquer que seja o número de camadas de um átomo, a última camada ela nunca pode ter mais do que 8 elétrons, certo? Então, a última camada, mesmo que seja a camada M aí, que comporta até 18, mas a última camada não pode ter 18 elétrons. Ela só pode ter até no máximo 8, beleza? Então, eu vou fazer aí algum jogo de cintura para que eu possa deixar na última camada 8 elétrons apenas no máximo, certo? A gente vai aprender como. Uma das primeiras regrazinhas, deixa eu diminuir aqui a minha imagem, para vocês conseguirem copiar direitinho. Pronto, ó. Então, as regras da distribuição dos elétrons no átomo. A primeira regra é: a penúltima camada não pode ter, penúltima camada, desculpa, ela tem no máximo 18 elétrons e a última camada ela tem no máximo 8 elétrons, com exceção a camada K, lógico, né, que só comporta até 2. Então, na prática, como é que a gente faz para que essas regras elas não sejam descumpridas, né? Na prática, se a gente fizermos a distribuição e na última camada ficar com um número que seja maior do que 8 e menor do que 18, o que é que eu faço? Eu cancelo esse número e coloco 8 elétrons na camada, né? Que seria a última, que agora vai ser penúltima.
e passo o restante para a demais. Ou seja, eu distribuí lá meus elétrons, exemplo, 2 camada K, L 8. Aí quando foi na M, sobrou 15. Eu poderia colocar? Poderia, porque lá diz que comporta até 18. Mas eu não posso porque a última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Então o que é que eu faço? Eu coloco o 8 na camada M e passo o restante para a próxima camada, que é a camada N. Beleza? Mas e se esse número for maior do que 18, aí eu vou fazer o quê? Eu coloco os 18, certo? Que é para ficar sendo assim a penúltima camada, porque olha a regra lá de cima, a penúltima camada ela pode ter até 18. E o restante eu passo para a camada seguinte, beleza? Entendido? A gente vai aprender a fazer isso na prática. Eu vou trazer aqui para vocês rapidinho. Então já já eu volto, beleza? Beijão, anotem, não esqueçam. Beijo. Chego já, volto já. Então, gente, estou eu aqui de volta, certo? Vim trazer aqui alguns exemplos para vocês, para a gente aprender a distribuir esses elétrons, certo? O primeiro exemplo, facinho, eu trouxe aqui o átomo de hélio, certo? Olha a representação deste átomo. A letra maiúscula, né? Lembre-se, como o hélio é representado por duas letras, então a primeira é maiúscula, a segunda minúscula. Como eu falei para vocês, o número que vai aparecer embaixo é o número de massa. E o número que aparece logo embaixo é o número atômico, certo? Então eu vou pedir para vocês distribuírem os elétrons deste átomo. Então como é que vocês vão saber, tentar descobrir, certo? Lembram lá da regrinha? O número de massa não é representado pela letra A, né? Não é igual a P mais N, prótons mais nêutrons, não é? Mas aqui eu já tenho o número de massa, então é 4, é igual a prótons mais nêutrons. Lembram que eu disse que o número atômico, gente, era igual ao número de prótons? Então, se o número atômico é 2, prótons também vai ser 2, certo? Então, a gente falta aqui descobrir o número de N, não é verdade? Na regrinha lá matemática, quando a gente está estudando, que a gente tem um número desconhecido, a gente passa esse número para o primeiro termo, não é? Ou seja, para antes da igualdade. Então, a gente faz esse aqui. N, que é o número que a gente quer descobrir, é igual a 4 menos 2. Porque não passou, deixa eu ajeitar esse 4, está muito feio. Certo? A 4 menos 2. Por quê? Porque ele passou de uma igualdade, não foi assim? Aquela regrinha de matemática você já sabe. Então, N é igual a 2. Sabendo disso, nem precisa, se eu pedisse para determinar todos os números, vocês fariam uma continha. Mas se quando eu sei que número atômico, né, é igual a P, e lembram também que eu disse que P é igual a E, que o número de prótons é igual ao número de elétrons, então nesse átomo aqui, ó, o átomo de hélio, eu tenho N igual a 2, P igual a 2 e E igual a 2. Prótons, elétrons e nêutrons todos são igual a 2. Mas eu vou distribuir quem? Os elétrons. Então, como é que eu vou fazer a distribuição desses elétrons? Quantos elétrons? Apenas 2. Então, eu vou lá, ó, coloco o meu núcleo, certo? E vou fazendo as camadas. Qual é a primeira camada? Não é a camada K, né? A camada K, ela não suporta, meu Deus do céu, que letra feia. Pronto. A camada K, ela não suporta até 2 elétrons. Então, esse átomo, gente, ele só possui uma camada. Porque os meus 2 elétrons vão estar aqui, ó, na camada K, beleza? Vou trazer para vocês agora o próximo exemplo. Ó, o próximo exemplo que eu trouxe para vocês é o átomo de carbono, Então vamos lá, a representação. C, né, representando o carbono, C maiúsculo. Logo acima, 12 é o número de massa, é a massa do carbono. E 6 é o número atômico, certo, gente? Se eu fosse pedir para vocês só pedirem para determinar o número de nêutrons, vocês iam fazer a regrinha, né? Massa é igual a prótons mais nêutron. Se massa é 12 e prótons são 6, né? Porque aqui é o número atômico, mas o número atômico não é igual de prótons.
Então, eu sei que já prótons é igual a 6. Então, o número de nêutrons também será 6. É lógico e evidente, certo? Sabendo isso, né? Número atômico aqui é igual a 6, né? Não é igual a 6 o número atômico. E Z não é igual a P, o número de prótons, não é? Então, prótons é igual também a 6. E prótons não é igual ao número de elétrons, então elétrons também é igual a 6. Tá vendo que uma regrinha, uma formulazinha vai fazendo outra e assim a gente vai descobrindo os números de cada elemento, beleza? Então vamos lá distribuir os elétrons deste átomo de carbono. Vamos lá. Aqui está o meu núcleo, não é isso? A primeira camada é a camada o quê? K. Ela suporta até quantos elétrons? 2. Então, vamos lá. 1, 2. Fechou minha camada? Fechou. Qual é a próxima camada agora? A camada L, que é a segunda camada. Ela suporta quantos elétrons? Não é até 8 elétrons? Lembrando que meu número de elétrons é 6. Eu já tenho 2. Falta quantos para chegar? 8. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem até 8 elétrons? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. E aí está a minha distribuição de elétrons do meu átomo de carbono. Beleza? Entendido? Facinho, né, gente? Quando a gente pega o fio da meada, fazer como ditado, fica fácil de resolver, tá bom? Então, trago já outro exemplo para você. Bora lá, começando mais um exemplo, certo? Agora eu trouxe o elemento de cálcio para vocês fazerem. Cálcio, ó, a representação, primeira letra maiúscula, segunda minúscula, beleza? Número de massa 40, número atômico 20. Eu não já sei que o número atômico é igual a prótons e prótons é igual a elétrons. Então, sendo assim, o número atômico é 20, o número de prótons também é 20 e o número de elétrons também é 20. Então, vamos distribuir esses 20 elétrons aí deste átomo de cálcio. Bora lá. Primeira camada, vocês já sabem, a camada K, ela possui quantos elétrons? 2. Coloquei meus 2 elétrons. A próxima camada agora, né? A camada L, ela suporta até quantos elétrons? 8. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na minha camada K. Vocês podem fazer assim também, pessoal, já ir para lembrando. Então, 8 mais 2, né? Já tenho aí, já distribuí aí meu 10 elétrons. Para chegar a 20, que é o meu número total de elétrons do átomo de cálcio, eu vou distribuir agora para a próxima camada. A próxima camada, que seria a camada M, lembram? Ela suporta até quantos elétrons? 18. E faltam quantos elétrons aqui para chegar a 20? Faltam apenas mais 10. Eu posso colocar os 18 aqui, já que a camada M suporta? Não. Por quê? Porque a regra diz que a última camada não pode ficar mais do que 8 elétrons. Aí o que foi que a regrinha nos disse lá no vídeo? Que quando eu for distribuir os meus elétrons e a última camada der maior do que 8, não foi assim? Ou maior do que 8 e menor que 18, o que é que eu faço? Não sobrou 10 aqui, gente? Eu não teria que distribuir 10 elétrons? 10 não é maior do que 8, não é menor do que 18? É. Então, o que é que a regra diz? Se esse número for maior do que 8, menor do que 18, eu suspendo ele. Faço o quê? Coloco 8 na camada. Coloco 8 e faço o quê? E o restante eu coloco para a camada seguinte. Sobrou quantos? 2, certo? Então, agora eu já tenho meus 20 elétrons distribuídos, sendo que a última camada não ficou maior do que 8 elétrons na sua camada, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouco. Qualquer dúvida, me procure.
Anotem esses exemplos no caderno, porque o retorno de vocês vai ser esses exemplos. E na próxima aula a gente faz uma videoaula com vários exemplos para vocês responderem e praticarem, beleza? Então, tchau, tchau, fiquem com Deus, se cuidem e até breve.